Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, mais uma vez, para passar a você uma gloriosa porção da Palavra de Deus. Eu quero deixar para o seu elevo espiritual, lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 10, diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Amém? Vamos aprender mais com Jesus e com o irmão Aníbal. Irmão Aníbal, por favor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez nesse vídeo, irmãos. E nós vamos aprender da gloriosa palavra de Deus. A irmã leu: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No Salmo 78, versículo 1 e 2, diz assim: escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Publicarei enigmas da antiguidade. O Senhor ia propor enigmas da antiguidade através de parábolas. E Jesus falou muitas parábolas. Há muitas pessoas, parábolas e mais parábolas. E esta parábola, em Mateus, capítulo 13, versículo 34 e 35, cumpriu essa palavra que ele disse aí. Ele abriu a boca em parábolas, publicou coisas, enigmas da antiguidade. E Jesus falou muitas parábolas, não é? Eu estou achando aqui Mateus, irmãos, 13. Mateus 13 e versículo 34 e 35. Tudo isso disse Jesus por parábola à multidão, e nada lhe falava sem parábola, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábola a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Jesus publicou coisas ocultas desde a criação do mundo. Jesus ensinou coisas maravilhosas ao homem para que ele pudesse aprender. E ainda falando sobre parábolas, em Marcos, capítulo 4, e versículo 10, diz assim, irmãos: e quando se achou só com os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-lhe acerca das parábolas. E disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, irmão, fora do reino de Deus, tudo isso se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes seja perdoados os pecados. Então, irmão, faça tudo para que você possa entender as parábolas do Senhor Jesus. Que nas parábolas do Senhor Jesus tem enigmas da antiguidade, tem segredos que vêm da eternidade, para que você entenda, irmão. E foi por aí assim, dizendo parábolas. E o título hoje do nosso vídeo é As Vestes Nupciais. As vestes nupciais. O que o homem precisa para estar vestido de núpcias? Ainda em parábolas, no capítulo 22 de Mateus, Jesus conta a parábola da nupcial de seus filhos. O rei, parábola das bodas, irmãos. Jesus, tomando a palavra, tornou-lhe a falar por palavra, dizendo que o reino do céu é semelhante ao rei que celebrou as bodas de seu filho. E é nessas bodas que eu quero construir o título: Vestes Nupciais. Aqui havia um homem, um ser, que estava lá e não tinha as vestes nupciais.
Mas Jesus chamou os nobres, os bonitos, os grandes, os judeus, para entender as suas parábolas, a sua palavra. Mas eles não eram dignos daquele tempo. Então ele mandou chamar os coxos, os aleijados, os pobres, aqueles que não são. E foram lá os servos dele e juntou todos. Mas no meio da festa o rei resolve lá ver os convidados. No versículo 11 diz assim: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não tinha trajado com vestido de núpcias. Ele não estava vestido de núpcias. Mandou que julgasse ele fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aí é um conto que o Senhor disse que o homem precisa estar preparado. O homem precisa estar vestido. Adão e Eva no paraíso, quando viu que estava nu, porque saiu a inocência, o homem ficou nu diante de Deus. Teve que morrer cordeiro para vestir. Deus fez vestimenta, vestiu o homem, porque ele não podia ficar sem revestimento. Em Abraão, quando foi levar o seu filho Isaque, teve que aparecer um cordeiro. Deus providenciou um cordeiro para vestir. Morreu aquele cordeiro para vestir a Isaque no Monte Moriá. No Egito, para que não morresse os primogênitos de Israel, precisou morrer muitos cordeiros, para que aquele sangue, que representa o nome do Senhor, aquele sangue representa o nome do Senhor, estivesse nele. É a marca no umbral da porta, para que não morresse os primogênitos. E ali teve que ser revestido através do sangue, através do cordeiro que morreu. E Jesus é o nosso cordeiro que morreu. Então, irmãos, nós queremos viver. Em 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 5, versículo 2 e 3. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2 ao 4. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2 ao 4. Diz assim: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia estamos vestidos, não fomos achados nus. Versículo 4, irmão. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal se revista da imortalidade. Nós queremos a vida eterna. Aquela vida da lei era passageira, e a vida eterna, irmãos. Então, queremos ser vestidos. No 1 Coríntios, capítulo 15, e versículos 54 e 53, 54, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, cumpre-se-á a palavra de Deus, que está escrita: tragada foi a morte na sua vitória. Existe apenas um que é imortal. 1 Timóteo, capítulo 6, e versículo 15 e 16, diz assim: o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade. Só esse Senhor Jesus tem a imortalidade, irmãos. E habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra, poder sempre eterno.
Porque Deus é espírito e habita em Jesus. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9 diz que a plena divindade habita em Jesus. Então ele é o único imortal. Ele está revestido de imortalidade. Ele nunca não morre. Porque é Deus. Eterno. É aí que começa o conhecimento. Em Gálatas 3:27 diz assim: todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo já revestiste. O homem precisa ser batizado em Cristo para ser revestido, não é? Em Romanos capítulo 13 e versículo 14, diz outra coisa impressionante. Romanos capítulo 13, versículo 14, diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Manda revestir de Cristo. E revestir de Cristo, irmão, é muito bom que o homem se revista da vida. Cristo é vida, a palavra do Senhor é vida. Em João capítulo 6 e versículo 63, fala que as palavras que eu vou dizer são espírito e vida. Essas palavras é para que você viva, irmão. É espírito e vida. Então, irmãos, vamos aí completando as coisas, não é? Em Apocalipse 1, 16, 17, 18, falei para o homem revestir de Cristo, né? É o que a Bíblia fala. Apocalipse 1, 16 e 17 e 18, diz assim: e ele tinha na sua destra, no seu poder, 7 estrelas, e da sua boca saiu aguda espada de 2 fios, e seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece, e o rosto como o sol. E quando vi, caí a seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e último. Eu sou o único, Amém, primeiro Jesus. e último, o que vivo e fui morto. Glória a Deus. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Tem a chave da morte e do inferno. O único que viveu e foi morto, Jesus. Glória a Deus. O único que vive para todo sempre, Jesus. Quando ele transfigurou-se lá perto de Pedro, Tiago e João, o rosto era como o sol. Glória Ele a estava Deus. mostrando aqueles 3 homens que representavam a igreja. Pedro, Tiago e João. Eu sou Deus. Glória a Olha Deus. para mim, eu sou Deus. Eu consigo me transfigurar. Eu consigo mostrar para vocês isso. Ele não falou que era Deus, porque ele humilhou-se a si mesmo. Ele não quis exaltar. Todo o poder na mão e não quis exaltar. Glória a Deus. Era simples e humilde. Aleluia. Amém? É por aí, irmãos. No Salmo 84, versículo 11, fala que Deus é um sol. Porém, Deus é um sol e escudo. Não negará bem nenhum aqueles que nele confiam. Deus é um sol, está escrito. Ele, por isso, apareceu como sol, para resplandecer. E o homem entender aquilo. Então, ele aí apareceu, no Salmo 84. Em Efésios 3, a partir do versículo 15, também é preciso do homem prestar atenção. Preciso que nós prestemos atenção nisso. Amém, Jesus. É assim que está escrito em Efésios, capítulo 3, versículo 15. Do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, toma o revestimento para ser noiva e estar no céu. Versículo 15. Do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, completados, perfeitos, com poder pelo seu Espírito, no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estarmos arraigados e fundados em amor. É preciso que você receba o nome, tanto no céu como na terra.
É preciso que se você revista em Gálatas 3,17, fala que o nome, aqueles que foram batizados em Jesus Cristo, no nome de Jesus, de Cristo, já revestisse. Mas eu quero deixar aqui, irmãos, para que você entenda como é maravilhoso a palavra de Deus. Mais uma vez, Apocalipse capítulo 12 e versículo 1. É um versículo primordial, irmãos, para que o homem entenda o revestimento. E a noiva do Senhor precisa estar revestida e bem revestida, né? Está escrito lá: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher, uma noiva, vestida do sol, vestida de Cristo. A mulher é a noiva de Cristo. Amém, Jesus. Vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. A mulher estava vestida do sol. Cristo é o sol. Tendo a lua debaixo dos pés. Cristo pisou na lei. Cristo veio e mudou a lei. E não é que ele mudou, ele aperfeiçoou a lei. Amém. Ele veio completar aquilo que faltava no homem. Amém. E revestir a sua noiva de Cristo. Esse versículo é uma grande revelação, que o homem precisa entender, que o homem precisa ser revestido do sol, de Cristo. Cristo é o sol, é Deus, irmão. O nome Jesus é a vestimenta que faltava. Aquele homem que estava na festa e ele não tinha, por isso foi lançado fora. E hoje é o dia que você ainda pode ser revestido com o nome de Jesus, com a garantia de entrada no céu, porque em nenhum outro tem salvação, somente no nome de Jesus, conforme capítulo 4 e versículo 12 de Atos. Não tem outro nome, e o revestimento é o nome, irmãos. Preste muita atenção, a palavra de Deus é muito perfeita, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade, e espero que esses versículos venham te fazer bem, venham te despertar a revestir-se do Senhor Jesus e não dar cuidado à carne. Amém, Jesus. Amém? Amém. Mais uma vez, nós aprendemos mais um pouco da palavra do Senhor Jesus. Contamos com as vossas orações. Compartilhe conosco este canal. Cristo ontem e hoje. Amém?